Boa noite, meus queridos companheiros. Sejam todos bem-vindos. Marcileia, o Guilherme, Luciano, a Cecília, a Joana, o Alex, Ricardinho e a Lúcia. Marcileia, o Guilherme. Boa noite, uma abençoada semana para todos nós, Alex. Maê, seja bem-vinda, a Rosana, a Michele, o Gabriel, a Anaida, Eveline. Mariângela, também, seja bem-vinda, a Leda, João Batista, o Emerson Martins, Cláudio Honor, boa noite. Paulo Henrique, nosso querido amigo, companheiro, seja bem-vindo. Célio, boa noite. Edilson, Milton, sejam também bem-vindos. Renata Cristiane, também, seja bem-vinda, boa noite. A Roberta também sempre acompanha com a Eveline. Adair Alves, boa noite. Mas eu acho que já estamos no nosso horário. Joana, seja bem-vinda, Joana, boa noite. Boa noite também, Silvano, Josefa, a Val Lima, a Tuca. Que legal, que bom que vocês estão aí conosco para mais este momento de reflexão, para mais essa leitura e estudo destas obras fantásticas da codificação espírita. Vamos então fazer a nossa prece. Gostaria de convidar a todos para nesse instante levarem os seus pensamentos. Por mais que nós busquemos sempre uma inteligência difusa, é necessário foco, pelo menos nesses instantes em que estaremos reunidos. Uma concentração se faz necessária para que nós consigamos atingir o objetivo, primeiramente, de através da elevação dos nossos pensamentos e da nossa vibração, nos sentirmos mais próximos do Cristo, nos sentirmos mais fortalecidos e principalmente nos sentirmos irmanados nesta grande família que se formou através destas nossas lives. Também manter a nossa concentração e o nosso foco para nós captarmos e apreendermos as energias que nós recebemos da espiritualidade superior nesses instantes em que estamos reunidos. Poucos talvez saibamos, melhor dizendo, o quanto a espiritualidade se dedica a aproveitar esses instantes em que estamos sintonizados para nos transmitir toda essa energia e vibração que irá nos fortalecer para a sequência da nossa existência. Também que nós possamos agradecer a companhia dos nossos amigos desencarnados que também fazem parte desta família e que estudam conosco. E é bom, sempre bom, como diz o Cristo, estar reunido em seu nome e sentir e captar a sua presença. Que os nossos lares estejam também abençoados, protegidos e amparados. Que os nossos lares possa conter essa energia, essa vibração e a luz do Cristo a iluminar não somente o nosso coração, mas de todos os nossos familiares. E que essa luz possa se estender e espalhar por nossa vizinhança, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, por este país maravilhoso e por este planeta fantástico em que estamos. Muita paz a todos nós e que a gente consiga assimilar o máximo possível de informações nessas reflexões que ora iniciamos. Muito bom. Aqui o nosso boa noite ao pessoal que já foi entrando. A Vânia, minha irmã lá de São João del Rei, a Gislaine e mais aqueles outros que estão entrando que a gente não consegue identificar aqui pelas fotos, mas é sempre um prazer poder contar com a presença e a participação de todos vocês. Bom, gente, hoje é segunda-feira. Segunda-feira é dia de, dentre estas obras da codificação espírita, nós estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos justamente vendo o capítulo 2 do Evangelho, O Meu Reino Não É Deste Mundo. E
Nós vimos no nosso encontro passado sobre este capítulo aquela contextualização do texto que Kardec traz no início deste capítulo. E essa contextualização, ela foi importante porque nós identificamos naquele diálogo de Jesus com Pilatos alguns pontos interessantes, sobretudo alguns pontos envolvendo o processo que os judeus abriram contra o próprio Cristo e o processo que foi levado daquela forma, na calada da noite, às escondidas, e que teve o seu procedimento muito acelerado, mas que, para que eles pudessem atingir o seu objetivo, sobretudo para crucificar ou no processo, Jesus já tinha sido condenado, mas que eles pudessem impor a pena de morte, exatamente necessitaria da ratificação de Pilatos, que representava o poder romano ali no meio daquele povo. Identificamos alguns aspectos com relação à Torre Antônia, onde Pilatos estava. Vimos também a forte influência que ele teve do povo, sobretudo dos sacerdotes. Por quê? Porque ele utilizava, segundo alguns historiadores, verba do próprio templo, aquele corbã, que ele utilizava para manter as suas regalias. Então ele não podia apenas e tão somente contrariar o povo. E aí a forma como foi conduzido o processo, não somente para o que diz respeito às questões religiosas, por isso que Jesus indagou de Pilatos, mas espera aí, você está dizendo que eu sou o rei por você mesmo, ou você está dizendo porque os outros disseram? Exatamente procurando diferenciar a questão política da questão religiosa. Então, Jesus foi muito perspicaz e ele não estava simplesmente fugindo do diálogo, mas ele queria exatamente contextualizando, como nós vimos, mostrar para nós, para a posteridade, que realmente o seu reino não é deste mundo, que essas questões meramente materiais pertencem ao mundo material. E é claro que o mundo material ele está interligado ao mundo espiritual. Por isso o próprio Jesus disse a Pilatos: nenhuma autoridade você teria se essa autoridade não fosse te concedida do alto, exatamente mostrando essa correlação de plano espiritual e plano material. Mas sobretudo a gente conseguiu, nesse processo de contextualização dessa leitura, identificar o que Pilatos representava, o que Jesus representava e todos os ensinamentos que nós podemos hoje trazer para a posteridade no que diz respeito a este reino estabelecido pelo próprio Cristo, na revelação de um reino que ele veio trazer e que a gente sabe que ele começa, e é claro, ele pode inclusive terminar dentro do nosso próprio coração. Por quê? Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E a partir do momento que nós conseguimos exatamente elaborar e colocar o nosso coração, ou trazer Deus para o nosso próprio coração, nós vamos conseguir identificar verdadeiramente o seu reino. Então, isso foi os tópicos, os pontos que nós vimos no nosso encontro passado a respeito dessa contextualização do texto bíblico trazido por Kardec no início deste capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, nós já vamos adentrar o próximo tópico, ou o próximo título. E o título, ele recebe o nome de A Vida Futura. Bem, posso com muita tranquilidade dizer para vocês que já aqui nos acompanham desde o início dos nossos estudos, em especial dos nossos estudos do livro O Céu e o Inferno, nós identificamos ali muitos aspectos desta vida futura que o próprio Cristo, ou melhor, que Kardec trouxe para compor os títulos deste capítulo 2, O Meu Reino Não É Deste Mundo. E interessante porque nós vamos começar a identificar aquilo que os próprios judeus na época do Cristo não conseguiram perceber e identificar. A despeito de Jesus ter caminhado durante 3 anos com eles, passado todos os esclarecimentos e informações, os próprios apóstolos tinham ainda dúvida. Eles não sabiam que reino era esse que o próprio Cristo veio demonstrar, que o próprio Cristo veio revelar, que o próprio Cristo veio, de alguma forma, retirar o véu. Se nem eles estavam conseguindo entender, quanto mais as outras pessoas que ainda esperavam um rei,
revestido de púrpura, de ouro, com um exército imenso para estabelecer aqui na terra o reino divino. Mas quem diz que este reino daqui da terra não é um reino divino? Quem diz que a terra não pertence aos reinos do universo e não pertence a Deus? É com certeza um reino divino. É com certeza um reino onde nós precisamos aprender a encontrar e a enxergar o próprio Deus. Mas por isso Jesus veio, para começar a mostrar que precisamos enxergar o reino de Deus com olhos diferentes, sobretudo com os olhos da alma, com os olhos do Espírito, ou enxergar com os olhos do próprio coração. Então, no início do livro Céu e Inferno, sobretudo no capítulo 1, nós vamos identificar ali alguns aspectos que Kardec vai trazer para que nós consigamos entender, nesta leitura do Evangelho de hoje, essa questão da vida futura. E no capítulo 1, e a gente vai falar de forma muito resumida, nós podemos identificar pelo menos dois grandes grupos de pessoas. Nós vamos identificar os materialistas e os espiritualistas. Sim, por quê? Porque quando eu falo numa vida futura, eu não estou falando do futuro da minha existência corporal. Eu estou falando de uma vida que vai além desta existência corporal. E os materialistas, eles não acreditam. Para eles, terminou a nossa vida física, terminou completamente a nossa vida, a nossa existência, e não há que se falar em mais nada. A gente não vai adentrar muito nesse mérito, porque a gente já estudou e nós já repelimos essa doutrina materialista. Mas também, no que diz respeito aos espiritualistas, esta questão da vida futura, ela traz alguns aspectos e, sobretudo, ela vai nos apresentar, nas diversas teorias que dominam o nosso planeta, algumas divergências, e divergências essas que nós vamos ter que começar a entender. Aliás, o objetivo do Espiritismo como um todo é nos apresentar essas divergências religiosas que existem. E vocês vão identificar, não é pela religiosidade, ou melhor, não é pela religião que a criatura se salvará, a gente vai perceber, mas exatamente pelo cumprimento, sobretudo daqueles ensinamentos que o próprio Cristo nos trouxe, mas eu vou deixar para falar daqui a pouquinho. Então, a gente vai trabalhar com as duas obras, Céu e Inferno, e vamos trabalhar com o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, mas se nós formos ali identificar logo no início deste próprio título, A Vida Futura, nós vamos identificar Kardec já preocupado e dizendo, gente, desde o início da história da humanidade, outra não foi a preocupação da criatura humana que não buscar entender o que lhe acontece, sobretudo depois da morte. Porque durante a nossa vida e existência, nós temos uma plena consciência. A gente vê, a gente enxerga, nós identificamos uma criança desde o seu nascimento, acompanhamos a sua vida até a sua morte. Então a gente sabe o que acontece aqui no plano físico. Mas a humanidade não sabe o que acontece depois deste período. Então essa é uma preocupação desde o início da humanidade. E a gente vai identificar pelo menos 3 pontos básicos nessas divergências que eu vou procurar trabalhar com vocês ainda neste programa. Bom, a primeira divergência entre os espiritualistas, repito, os materialistas já estão de fora. Por quê? Porque eles acreditam no nada. Terminou, acabou, não existe nada. Mas entre os espiritualistas, nós vamos ter divergências no que diz respeito à natureza das penas e dos gozos. Ora, quando eu morrer, como é que vai ser essa questão da natureza das penas? Que tipo de sofrimento nós vamos experimentar? Ou como serão os gozos? Que tipo de benefícios e méritos nós vamos ter direito ou nós vamos conquistar? Já falo e explico separadamente. Depois, o segundo ponto de divergência está relacionado com as condições determinantes dessas próprias penas e dos gozos. Peraí, o que vai me levar a receber uma pena ou o que vai me levar a ter direito a uma recompensa? Então essas condições determinantes
também é causa de divergência dessas diversas filosofias, sobretudo filosofias religiosas. Por quê? Porque nós não vamos encontrar praticamente fora da religião filosofias que nos ensinem, sobretudo depois da morte, porque o depois da morte está muito relacionado com Deus. Mas que existem, sim, mas em especial as religiões arvoraram para si essa característica de mostrar para a criatura o que vai acontecer depois da morte. Por isso que praticamente todas as religiões são espiritualistas. Praticamente todas, por quê? Porque eu falei para vocês, já em outros programas, nós não vamos tecer muitos comentários, daquela igreja que foi fundada lá nos Estados Unidos por Richard Dawkins e mais algumas pessoas materialistas extremos, que fundaram a Igreja do Grande Espaguete Voador. Exatamente por quê? Porque não acreditavam nessa existência de um Deus, não acreditam na vida após a morte, acreditam exclusivamente na ciência e que tudo pode ser explicado e entendido pela ciência. E para obter a proteção do governo americano para difundir as suas ideias, eles criaram essa Igreja do Grande Espaguete Voador. Então por isso que eu disse que praticamente todas as religiões são espiritualistas. Nós vamos ter essas exceções. E o terceiro ponto de divergência destas filosofias espiritualistas vai ser exatamente quanto ao local onde ocorrerão essas penas ou essas recompensas. Basicamente, nós podemos dizer naquilo que diz respeito ao céu e ao inferno. E, sobretudo, nós já estudamos também no livro Céu e Inferno, o purgatório, que foi justamente um local intermediário que foi criado para tentar explicar determinadas coisas. Então, isso foi exatamente o que nós vimos um pouco lá no Céu e Inferno, e buscando contextualizar as principais, ou a grande maioria dessas teorias espiritualistas, os pontos de divergência que nós vamos explicar um por um, para a gente conseguir entender claramente o que Kardec colocou para nós aqui sobre esta vida futura. E a gente pode aqui iniciar, até interessante, quem lembra muito disso também nas suas exposições é o Arthur Valadares. Sobretudo, depois vocês podem procurar no YouTube, ele faz a introdução da sua palestra justamente em cima do prefácio que Emmanuel fez no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Uma obra fantástica, uma obra que nos retrata um pouco desta vida futura, e o prefácio foi de Emmanuel. E é interessante que Arthur Valadares ainda vai colocar que Emmanuel chama a nossa atenção. Gente, nós conseguimos já devassar o espaço infinito, podemos assim dizer. Construímos naves, construímos telescópios que saem aí andando como o Hubble, que vai nos mostrando este espaço. Nós já conseguimos identificar profundidades imensas, salvo engano, coisa de 10 mil quilômetros para dentro dos oceanos, do mar. A gente já conseguiu adentrar ao centro da Terra. Nós conseguimos, através dos microscópios, estudar o mundo dos infinitamente pequenos, mas nós ainda esbarramos. E esbarramos justamente por conta dessas divergências no interior de nós mesmos e, sobretudo, nesse processo de devassar essa vida futura ou que nos acontece além do corpo físico. Olha que interessante que Emmanuel chama a nossa atenção. A gente já viajou para o espaço, para o fundo do mar, para o fundo da terra, conseguimos buscar minúcias de cada matéria, mas a gente não consegue se voltar para dentro de nós mesmos e, sobretudo, conseguir devassar o nosso próprio interior e a nossa essência. E quando o evangelista faz referência ao véu que se rasgou no templo na morte de Jesus, ele justamente faz essa referência, porque Jesus simplesmente ele desvenda para nós, sobretudo com a sua morte, esta vida futura. Foi o ponto central dos ensinamentos do Cristo, porque se ele não tivesse ressurgido depois da sua morte, provavelmente vã seria a nossa própria crença. Sim, nós vamos inclusive identificar. Por quê? Porque não teria sentido nenhum você levar uma vida moralmente correta e adequada sem ter nenhum tipo de recompensa. Enquanto as outras pessoas curtem a vida do jeito que quiser,
também vai ter o mesmo fim ou a mesma destinação. Não faz sentido. A gente não pode entender e encontrar sabedoria e justiça em Deus dessa forma, assim como nós não somos. Todos nós, eu tenho certeza, nós temos o mínimo de senso de julgamento. Se uma pessoa fez alguma coisa errada, a gente já fala, merece um castigo. Se ela fez uma coisa boa, merece uma recompensa. Agora, quanto mais Deus. Então, não coaduna com a ideia de Deus, sobretudo soberanamente justo, bom e perfeito, essa doutrina materialista, para resumir, inclusive, numa única palavra. Bem, então, depois desse prefácio, vocês peguem que ele é interessante sim, de Emmanuel, no livro Obreiros da Vida Eterna. Nós dissemos que os pontos de divergência, sobretudo, para nós explicarmos e entendermos a vida futura, entre as doutrinas espiritualistas, vai esbarrar, por exemplo, na natureza das penas e dos gozos. Gente, qual é a natureza dessas penas? Eu vou falar mais de penas porque é algo que está mais relacionado conosco. E eu acho que vai ficar mais fácil de nós entendermos. Qual é a natureza dessas penas? Por que eu digo natureza? Porque nós temos essa preocupação. A gente fala, por exemplo, de inferno, tá? Mas nesse inferno, o que nós retratamos? A gente viu quando estudamos também no livro Céu e Inferno este capítulo. O que nós vemos no inferno? Dores, sofrimentos. Mas que tipo de sofrimento? Fala-se muito num corpo queimando. Mas espera aí. Eu esqueci que o meu corpo ficou aqui na Terra? Então, se o meu corpo ficou na Terra e, como dizem os cientistas, já dissecaram o corpo e não conseguiram encontrar a alma. Se o meu corpo fica aqui na Terra, como é que a natureza dessas penas poderiam ser dores físicas? Não faz sentido. Por quê? Porque eu perdi o meu corpo físico. Aí talvez alguns vão dizer, não, mas você tem um corpo espiritual. Eu tenho um corpo espiritual, mas esse corpo espiritual ele é diferente do corpo físico. Então, eu não posso falar que a natureza das minhas penas serão físicas. Por quê? Porque eu perdi o meu corpo físico. Eu ainda tenho um corpo material, mas é de uma matéria diferente. Então, eu não posso querer atribuir a mesma natureza dos sofrimentos atuais aos sofrimentos do meu corpo espiritual. Repito, aí estão o quê? Os pontos de divergência. Então, o que a doutrina espírita vai falar para nós? Olha, a natureza das suas penas é num sofrimento moral e não num sofrimento físico. Tudo bem que nós podemos levar conosco alguns reflexos psicológicos do nosso corpo físico. Por isso que uma das grandes lutas da doutrina espírita, por exemplo, é exatamente trabalhar no desprendimento dos bens terrenos, em todo e qualquer tipo de bens terrenos, inclusive desprender do nosso próprio corpo. Por quê? Porque isso pode gerar reflexos psicológicos e eu, no mundo espiritual, mesmo não tendo um corpo físico, posso achar que estou experimentando uma dor física. Tá? Mas eu repito, aí é coisa de espíritos e é claro, de espíritos um pouco mais atrasados, ok? Então, a natureza das penas, ela não é física. Por quê? O nosso corpo físico ficou. Ela é uma natureza estritamente moral. Sim, Evelyn, no perispírito que nós falamos, ele não é físico, ele é um corpo material, mas é de uma matéria diferente. Então, ela não pode experimentar dores físicas. Ele vai sim experimentar dores morais. E essas dores morais que ele está sentindo, ou melhor, que ele não vai sentir, ela está relacionada com os reflexos psicológicos que ele criou. É igual, por exemplo, a sensação de fome. Os espíritos que desencarnam ainda têm esse problema da fome. Mas o corpo espiritual precisa do alimento? Ele não precisa do alimento. Ele precisa de uma outra forma de energia ou de alimentação. E não dessa alimentação que nós estamos falando.
Mas isso, repito, isso é fruto da evolução. Por isso que a gente tem que trabalhar muito nessa questão do apego. E por isso também, quando vocês pegarem um livro nosso lá, vocês vão identificar lá um trecho que fala que o governador no nosso lar teve uma dificuldade de eliminar da alimentação daquele povo a carne, aquela sensação que a carne de animais ainda provocava, as pessoas sentiam falta. Mas por quê? Por conta desses reflexos psicológicos, tá? A gente vai conseguir entender o perispírito um pouco mais adiante, mas é só para diferenciar. Dor física é do nosso corpo físico. O corpo espiritual, apesar de ser matéria, ele não é físico. É só isso que eu gostaria que vocês entendessem. Só que a gente não conhece, a gente não consegue ainda captar. E a gente traz conosco todos esses reflexos, como a gente vai ver depois na sequência do céu e inferno, com os exemplos que os espíritos vão nos trazer. Tá? Ah, sim. Tá, é o que você quis dizer. Perfeito. Bom, um outro detalhe sobre a natureza dessas penas é com relação à eternidade. Por quê? Porque para algumas doutrinas, algumas filosofias espiritualistas, essas penas elas serão eternas. A gente já viu também que não há essa possibilidade. Por quê? Porque a destinação da criatura é a felicidade. Então, Deus não criou ninguém para poder experimentar penas eternas ou durante toda a eternidade. De jeito nenhum. E até para você imaginar isso, você teria que pensar também na unicidade da existência. Porque se você tem várias existências, você vai ter oportunidade de, nestas várias existências, retomar a sua caminhada, retomar o seu trajeto rumo a essa evolução, que é a única destinação que nós temos. Tá? Então, a eternidade é algo que também está relacionado com essa natureza. E a gente já conseguiu identificar que ela não existe. Tudo bem que o espírito pode tentar levar o máximo possível estas circunstâncias, ou ele praticamente eternizar, porque a gente já estudou a questão do tempo. O tempo é algo muito relativo, então ele pode até tentar eternizar, mas isso não existe, tá? Essa natureza não existe. As penas serão sempre temporárias, e como nós vimos no livro Céu e Inferno, elas são temporárias e vão durar de acordo com a duração das nossas imperfeições, sobretudo das nossas imperfeições que nos levaram àquele tipo de sofrimento moral. Deixa eu só identificar aqui a pergunta da Ana Lúcia. Ah, sim, com certeza. As dores da alma são bem maiores do que as dores físicas. Com certeza. A gente percebe isso já aqui. Não precisamos nem chegar no plano espiritual para perceber isso. Tá? Então, essas dores físicas, muitas das vezes que nós criamos aqui, Ana, exatamente, muitas das vezes ela é o reflexo da nossa inferioridade moral. E aí experimentamos. E é claro que entra também naquela questão do aprendizado, porque tanto a dor quanto o sofrimento, eles vêm justamente para nos auxiliar nesse processo de aprendizado. E não somente esconder essas dores da alma, mas como diz Emmanuel, o nosso corpo físico ele vai funcionar como uma esponja da alma. Então muitas das vezes nós tiramos essas inferioridades lá do espírito, que por sua vez elas estão manifestadas no corpo perispiritual, e ele vai pegar no corpo físico e joga para o corpo físico, para que o espírito vá se depurando aos poucos, tá? Bom, um outro detalhe que a gente precisa comentar é justamente sobre as condições determinantes destas penas ou recompensas, tá? Aqui é interessante. De novo, só lembrando, a gente está fazendo uma pequena contextualização dos ensinamentos da doutrina para a gente entender a vida futura que está aí neste primeiro título do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo. Bom, as condições determinantes e onde justamente essas doutrinas ou essas filosofias espiritualistas se divergem é exatamente com relação à crença. Gente, nós estamos aprendendo que não basta termos uma crença para a gente experimentar uma recompensa ou para nós experimentarmos uma pena, tá? Então, a questão de você ser
de tal ou qual religião não é importante para você determinar o seu futuro. Tá? Porque do mesmo ponto que alguns vão dizer assim, se você for de tal religião, você está salvo. Você foi batizado, você está salvo. E às vezes vão até dizer, se você for de tal religião, você já vai para o inferno. Não. Tá? Então, a gente já aprendeu e nós vimos. Por quê? Porque o próprio Cristo vai dizer em seus ensinamentos que não basta você se vincular a alguma religião. E o oposto também é o contrário. O fato de você estar vinculado a determinada religião não significa que você não experimentará os seus gozos, que você não experimentará, entre aspas, a salvação. Por quê? Porque isso não é uma condição determinante, mas infelizmente é aí alguns pontos de divergência de boa parte dessas doutrinas espiritualistas. Um outro ponto onde as doutrinas se divergem é exatamente com relação à questão de dogmas. Se você acreditar neste dogma, aí sim, você está salvo, você só vai experimentar gozos. Se você não acreditar neste dogma, aí você vai experimentar sofrimento. Tá? Então, não é uma condição determinante participar de crença ou acreditar em determinados dogmas. Também, um terceiro ponto que não é determinante para penas ou recompensas é a prática exterior de nenhum tipo de adoração. Absolutamente nenhum. O próprio Cristo também falou bastante nisso. Não é o fato de nós irmos num determinado local para adorar a Deus que vai nos eximir das nossas responsabilidades, das nossas culpas. Não é o fato de eu ir em determinado templo, fazer ou apresentar algum tipo de oferenda ou sacrifício que eu estarei me garantindo nesta vida futura. Mas, de novo, é ponto de divergência entre as doutrinas espiritualistas. Um outro ponto também interessante é que o Espiritismo nos mostra que, assim como temos outras também, o budismo, ele fala muito sobre isso também, o Espiritismo já vai nos apresentar a felicidade com uma relação ao nosso crescimento e evolução intelecto-moral. Por quê? Porque aí já vai, apesar de ser um ponto de divergência, já vai se casar mais com os ensinamentos do Cristo. Sim, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Jesus não disse isso lá atrás também para os judeus, naquela época e que serve para nós hoje? Jesus disse várias coisas. Ele não nos determinou, podemos assim dizer, amar ao próximo como a nós mesmos. Ele nos determinou fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Está aí, inclusive, um outro ponto de divergência, como se não bastasse a questão do progresso que eu acabei de citar, o progresso intelecto-moral. Ele vai dizer também, a gente pode colocar como tópico à parte. Por quê? Porque tem pessoas que vão sentir ou encontrar dificuldade. Mas eu não tenho condições de me instruir. Eu sou um analfabeto, não tive acesso à escola. Não, então você não está excluído por conta deste processo evolutivo intelecto-moral. Absolutamente. Tá? Então, por isso que a gente aborda esse em outro ponto diferente. Que seria exatamente como o próprio Cristo disse, a cada um segundo as suas próprias obras. Então veja, estes são os principais fatores determinantes para a sua vida futura. Não são outros. Vou repetir, não é questão da religião. Não, eu sou espírita, então por isso eu estou salvo, eu tenho esses conhecimentos. Não, de jeito nenhum. Falamos nos nossos programas anteriores, está lá o exemplo do Jacó de Melo, do livro Voltei, o irmão Jacó Jacó Melo é outros ensinamentos, sobretudo sobre o passe, um livro que ele tem maravilhoso. Mas o irmão Jacó, no livro Voltei, ele vai exatamente mostrar e explicar isso para nós. Não basta você ser espírita para dizer, assim como não basta você dizer que pertence a tal ou qual religião que você estará salvo. Então, o que nós precisamos aprender é o que Cristo diz. O que Jesus diz? A cada um segundo as suas obras. Opa, perfeito. Amar ao próximo como a ti mesmo. Excelente. É o que nós precisamos buscar. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Aí sim,
Este é o ponto que nós precisamos aprender e abordar. Essas são as condições determinantes para esta vida futura, como a gente vai ver nos outros textos. Kardec também, nós vamos ver isso especificamente na segunda parte do livro Céu e Inferno, ele entrevistou com princesas, ele entrevistou com rainhas, exatamente procurando trazer o quê? Veja a informação que essa rainha trouxe. Ela tinha tudo o que ela precisava, tudo que ela queria na vida corporal. E mesmo assim ela conseguiu conquistar uma tranquilidade na vida futura? Não. Então, nós vamos deixar esses relatos mais adiante, tá? Então, este é o segundo ponto de divergência e, sobretudo, nesses subitens que nós trouxemos. E o último ponto de divergência é justamente no que diz respeito aos lugares. Será que nós teremos lugares pré-determinados para as penas e recompensas? A gente já aprendeu que tanto o céu quanto o inferno são estados de alma. Sim, o reino dos céus é para ser instalado dentro do coração de cada criatura. E é dentro do nosso próprio coração que nós vamos experimentar tanto as penas quanto as recompensas. E é aí que vai entrar aquela questão que a Eveline trouxe aqui, que não foi nenhuma dúvida, foi mais mesmo uma questão jogando para nós, sobre o próprio perispírito. Nós vamos experimentar dentro de nós o céu e o inferno. Nós vamos trazer estas sensações para nós. Por isso que lá na Lei do Amor, Lázaro no Evangelho segundo o Espírito vai dizer: no seu início o homem tem instintos, mais avançado e corrompido tem sensações, e instruído e depurado é que ele tem sentimentos. E os sentimentos são os guias infalíveis da alma, segundo Irmãs do Fogo. Sentimentos é justamente todas essas virtudes que nós vamos aprender com o próprio Cristo. Quando nós tivermos realmente sentimentos, como diz Lázaro, instruído e depurado é que nós teremos sentimentos. Por enquanto o que nós temos são sensações. E essas sensações a gente leva para a vida futura. Então todas essas sensações nós vamos experimentar na vida futura. Por isso que Jesus começou a falar para nós: olha, o meu reino não é deste mundo. E Kardec vai trazer vida futura. Comecem a se concentrar na vida futura. Por quê? Porque na vida futura você não vai levar o seu dinheiro não vai representar absolutamente nada lá. Na vida futura, a sua beleza corporal não vai fazer muita diferença. Aliás, não vai fazer nenhuma diferença. Por quê? O seu corpo vai ficar. E não raras vezes nós vemos pessoas sofrendo no mundo espiritual porque está vendo o seu corpo deteriorar. E fala: poxa, eu cuidei tanto deste corpo, eu era linda, maravilhosa, e de repente o corpo fica. Ele vai voltar por este processo de destruição ao fluido universal. Então, não adianta, os nossos sofrimentos estarão vinculados justamente a esses nossos tesouros. Bom, infelizmente nós fechamos o nosso tempo. Eu não consegui concluir essa primeira parte da vida futura, mas eu consigo no início ou na introdução do nosso próximo encontro, porque depois no segundo título é sobre a realeza de Jesus. Mas a gente vai ver como que estão muito interligados estes temas deste capítulo. Kardec é fantástico, ele deixou temas justamente interligados. E aí nós vamos continuar nessa sequência de entendimento, porque realmente o reino dele não é deste mundo. Esta é a lição que nós precisamos extrair, como o próprio título do capítulo nos propõe, quando terminarmos de estudar este capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela paciência e, na sequência, sobretudo amanhã, nós estaremos aqui estudando o livro O Céu e o Inferno. Uma boa noite a todos, muita paz para vocês e para todos os seus familiares e para os seus lares.